Bom dia, boa tarde, boa noite, meu Brasil! Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto e último episódio do podcast Varejo Delas. Estou um pouquinho triste, mas ao mesmo tempo muito feliz com esse projeto. Estamos aqui mais uma vez relembrando vocês da nossa presença na APA Show 2023. É uma das maiores feiras de supermercado do mundo. E nós da VR Software estamos aqui presentes com conteúdo incrível para todas as mulheres e lembrando para os homens também, falando sobre colaboração, representatividade feminina no varejo. E hoje, com muito prazer, estarei eu, Camila Santana, do Goiás, diretora da VR Software, com a Vanessa Urbieta, da InWave. Oi, Vanessa, tudo bom com você? Olá, Camila, tudo bem? Gostaria de agradecer aí o convite, de estar aqui com vocês e falando, né, desse tema aí muito importante, que é das mulheres e também a participação do homem, né? Nós temos aquele movimento Eles por Elas. Sim. Né? Então, contamos aí também com o apoio aí dos homens aí nesse podcast. E hoje o nosso tema tá mega especial, porque nós vamos falar especificamente sobre liderança feminina no varejo. É um tema muito importante, é sempre importante a gente relembrar que todos os temas que nós estamos abordando aqui nesse podcast é justamente para falar sobre a colaboração entre os gêneros. A representatividade feminina, ela entra assim como assunto principal, mas nós estamos com um discurso muito colaborativo e por isso nós estamos com algumas convidadas incríveis. E falando sobre liderança, Vanessa, fala um pouquinho em relação à sua carreira, qual que é seu cargo hoje na empresa, como que você se formou dentro da InWave e até mesmo dentro do varejo, quais os desafios? Eu quero que você me conta toda a sua história. Vamos lá então. Eu sou gerente de negócios na InWave. Este ano eu faço 20 anos de varejo. Olha! Agora aqui na APA tive o privilégio de encontrar aí com alguns chefes, né? Então realmente assim muito especial esse reencontro. Eu tenho aí experiência com áreas de auditoria, prevenção de perdas. E aí já faz mais ou menos uns 15 anos aí que eu atuo em liderança de equipes, né? Dentro do varejo e agora da indústria. Mas o meu papel hoje, mesmo estando na indústria, é de atuar diretamente no varejo. Eu vejo assim, a questão, falando um pouquinho, né, da minha vivência, das experiências, eu acho que a mulher, a gente, se nos colocarmos hoje, tem um aspecto muito positivo, porque houve uma grande evolução. Se eu falar dos 20 anos, né, aí, percorridos no varejo, lá em 2003, né, quando eu entrei no varejo, e quando nós olhamos hoje a representatividade da mulher, é muito maior. Mas eu gosto muito de indicadores, né? E quando nós falamos da participação da mulher de modo geral no mercado, nós temos hoje, não chega a 40% a participação de mulheres em liderança. É muito pouco. É muito pouco. Porque eu acho que nós já somos a maior parte da população. Sim. Então, em papéis de um nível de liderança médio e sênior, nem a 40%. E o pior, quando a gente fala de questão de presidentes de empresas, CEO, este número não chega a 20%. Nossa. Né? Então, nós temos, assim, eu vejo como um aspecto positivo pela evolução, mas temos muito a percorrer ainda, muito a conquistar. Eu, Vanessa, assim, particularmente, até acredito que tem alguns chefes meus que estarão escutando, eu me considero privilegiada, porque foram homens que me deram a oportunidade de estar hoje aqui. Eu atuei a grande parte do tempo com auditoria e prevenção de perdas, que é uma área extremamente masculina. Né? Então, assim, Vanessa, eu não tive problema com nenhum problema com os meus chefes, eles apostaram em mim, homens, tá, que apostaram, mas em alguns momentos, em situações de atrito, claro que em reuniões, alguns homens quiseram ou levantar o tom de voz, ou querer de repente me colocar num outro lugar, mas aí novamente eles por elas, eu tive colegas que intercederam por mim. E eu acho que isso faz uma diferença, mas eu não gosto de olhar o papel da mulher assim, no sentido de se vitimizar. Sim. Eu acho que nós temos que ter a coragem de encarar, né? Essa questão, por exemplo, da liderança, né? Muitas mulheres hoje, por que elas não são líderes?
né? Às vezes por medo, né? Mas é exatamente isso, falta segurança, né? Quando a gente fala de liderança, são mais responsabilidades. Sim. Mas eu sou mulher, eu tenho tripla jornada, né? Eu tenho que trabalhar na empresa, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que cuidar dos filhos e aquela energia emocional para isso. Sim. E aí você acaba se afastando. Então, assim, estou aqui com a Camila, né? Acho que somos exemplos aí da mulher encarando, indo para o mundo corporativo e tendo seu destaque, né? Eu acho que isso que é o fundamental. Esse ponto que você tocou é extremamente importante, porque nós fizemos um episódio com a Carol Babadeira justamente falando sobre a importância dos homens que nos influenciam nessa jornada. Eu tive, por exemplo, o meu pai, beijo papai, que foi uma pessoa que trouxe a visão do que eu poderia ser como profissional e foi uma pessoa que me impulsionou muito desde sempre. Então, é importante a gente ressaltar que existe sim uma força muito grande masculina que nos apoiam e que está ali ao lado para poder dar esse direcionamento. Isso envolve tanto família, amigos, líderes, gestores. Eu tive gestores incríveis durante a minha carreira que também me impulsionaram. E esse aspecto eu acho extremamente importante a gente ressaltar. Essa colaboração dos homens em relação a ajudar as mulheres na liderança. Eu acho realmente assim bem bacana. Felizmente isso vem melhorando, né, esse apoio. Hoje estou na indústria, a minha empresa atua muito ainda com segurança patrimonial, com prevenção de perdas, operação de loja. E nós enxergamos, ainda tem a grande maioria são homens, né? Mas eu acho que o respeito, né? A mulher, nós temos, agora falando um pouquinho, né, puxando a sardinha para o nosso lado, nós temos características que são nossas, sim, né? São únicas. São únicas, né? O detalhe, a sensibilidade, né? E isso faz a diferença. E assim, eu vou até no nível do carinho, de se colocar no lugar do outro, né? Então, a mulher, por essa questão até da formação, do que nós vivemos com as nossas mães, né? A nossa vivência. Então, a gente traz isso para o mundo corporativo. E existem algumas pesquisas, né? Só procurar na internet, que as empresas que tragam, né, as mulheres para a liderança, é uma tendência de até de aumentar os resultados, porque a mulher ela consegue enxergar com outros olhos. Que interessante! Né? Então, isso faz a diferença, né? Eu acho que nós temos o nosso papel dentro desse contexto e temos que realmente disseminar para as nossas colegas ter coragem de encarar, né? Nós podemos. E toda essa importância que nós temos dentro das nossas famílias, das nossas casas, nós também conseguimos ter dentro das empresas. Com certeza. E sobre um ponto que você falou que me chamou muita atenção também, é a vitimização. Porque é muito comum hoje as mulheres terem medo de enfrentar cargos de liderança, seja por julgamento, por preconceito, por não se achar capaz, mas exige essa palavrinha que você falou, coragem, de realmente ir lá, enfrentar, se capacitar e mostrar que intelectual não existe diferença de gênero. E até um ponto importante, você também veio da indústria, que também é um setor masculinizado. Exatamente. A mulher, ela tem que se provar todo dia. E aí, trazendo isso um pouquinho para o mundo corporativo, Camila, você deve até ter essa vivência, nós temos que provar diariamente que somos competentes, né? Então, é uma batalha diária, né? A gente sabe que isso existe, né? Para você ter uma diferenciação no mercado, é uma luta, né? Então, isso causa o medo, causa a insegurança, a questão do desgaste emocional, do cansaço que traz, porque você sabe que você vai chegar em casa, você tem outras atividades, e assim, eu me sinto, assim, a gente tem que falar um pouquinho da maternidade também, porque a mulher, muitas vezes, quando ela retorna, né, do tempo que ela ficou fora pela questão, né, da maternidade, o que acontece? Muitas vezes elas são desligadas. Inclusive, tem pesquisas que falam que depois dessa volta do tempo de maternidade, às vezes as mulheres não ficam 2 anos na empresa e são desligadas.
Então, este medo, né, por todo esse contexto, às vezes acontece da mulher realmente se coloca num papel de vítima, né? Sim. Mas, novamente, a palavra é coragem, tem que encarar. E se isso aconteceu com você em alguma empresa, pode ser que em outra sua história seja muito diferente. Pode ser uma história de sucesso, uma história feliz, e nós temos que nos permitir. Sim, com certeza. Temos que nos permitir. Eu apoio super. Inclusive, nós, infelizmente, não temos uma convidada aqui conosco, que é a Dani Lacerda. Dani, um super beijo para você. Fica o convite para você vir no próximo. Já fica ligada aí nas próximas datas. A Dani Lacerda, eu sigo ela no Instagram e nas redes sociais. Ela faz um trabalho incrível como supermercadista, como influenciadora também. E ela, inclusive, foi para Forbes Under 30. Então, é uma mulher, assim, uma potência. E o que eu acho muito interessante é quando ela aborda o tema sobre a mulher, ela ser empreendedora, ser mãe, ser líder, e ela também ter o lado mulher, da diversão, da curtição, vestimenta, a questão da exposição. Existe muito ainda enraizado, infelizmente, o preconceito de que mulher bonita, mulher não pode ficar com determinada roupa. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, desmistificar e botar esse assunto também em discussão, porque a exposição que é feita hoje em redes sociais, isso muitas vezes acaba deixando as pessoas mal, em depressão. Então é um assunto que a gente tem que realmente colocar em pauta. Acaba trazendo um julgamento, né? Sim, com certeza. A Dani Lacerda, né, é uma inspiração para Total. Nós que somos mulheres do varejo, né? Ela é muito esforçada, muito inteligente e principalmente muito autêntica. Muito autêntica. Exato. Então, eu acho que isso, assim, é uma característica dela, de outras mulheres que se destacam também. Aqui na APAS Show 2023, o que nós vimos? Várias palestras com as mulheres do varejo, cada uma aí na sua área. E, enfim, se a gente for ficar citando os nomes, e até na minha área de formação, que é segurança, prevenção de perdas, nós tivemos também uma melhor participação das mulheres. Então é isso, né? Realmente, eu acho que o ser autêntico, e a Dani Lacerda, Sim, ela é uma referência para todos nós em relação a isso, né? Uma super referência, principalmente porque a gente sabe da quantidade de preconceitos, informações que vêm através de redes sociais. O pessoal julga muito, né? Então tem que ter um cuidado muito grande com isso. E mais uma vez falando, os homens que estão ao nosso redor têm um papel fundamental para a gente poder trabalhar nesse tema e melhorar essa cultura. É a cultura do julgamento. Infelizmente, Sim. né, a rede social ela é ótima, mas ela traz muita informação. Eu sempre falo, né, até para o pessoal que trabalha comigo, né, eu falei, nós temos que nos aprofundar nos conteúdos, né, realmente não tratar os conteúdos que vêm, porque é muita informação, de uma forma superficial. Temos que nos aprofundar e conhecer para depois falar. Sim. Né? Então, por quê? O que nós nos deparamos? Com esses tipos de julgamento. Isso não faz bem nem para as mulheres e nem para os homens, não faz bem para a sociedade de modo geral. O que você diria, Van, que é desafiador no caso da liderança? Porque a gente sabe que liderar não é fácil, em nenhum sentido. Mas voltando para o feminino, na liderança feminina, qual que é o principal ou quais são os principais desafios que você acredita que enfrenta hoje? De modo geral, eu ando muito, né, em varejistas, principalmente supermercadistas. É uma reclamação geral a questão do preparo para a liderança, né? O varejo, né, nós falamos aqui com o varejo, existe uma carência de mão de obra. E aí, quando você fala de líder, né, tá mais complicado ainda. Então, assim, a mulher, ela acaba tendo um pouco mais de sensibilidade de modo geral, né? Eu acho que essa sensibilidade para a liderança ajuda. Por quê? Um bom líder, primeiro, ele tem que escutar. Antes de sair falando, ele tem que escutar. Porque sentir as dores, tem que estar próximo do seu colaborador.
Mas as empresas, o que as empresas precisam fazer para isso? Plano de carreira, ter um plano de carreira, a pessoa ter uma perspectiva de carreira, feedback. Os gestores, a liderança no mercado, infelizmente a gente tem uma boa parte que não está preparado para feedback. E, por último, o que nós precisamos? Treinar as equipes. E eu acho interessante esse ponto que você falou do feedback, porque nós somos humanos. É muito difícil ouvir feedback. A verdade é que nós não estamos preparados para críticas, somente elogios. E até mesmo elogios ainda é um pouco difícil, mas praticar isso, e principalmente eu acredito muito no poder da empatia, é se colocar no lugar do outro, independente da questão de gênero. É a gente tentar estar ali na cadeira do outro e sentir o que o outro está sentindo, mesmo que seja um pouco difícil. Então, o lado da empatia na questão do feedback influencia muito, na liderança principalmente. Olha, eu diria que é você encarar a dor do outro. Não é fácil. Não é fácil. Hoje lá em Wave, você tem uma equipe de pessoas que você gerencia? Sim. Tem uma equipe de monitoramento, né? Tem homens, mulheres, é uma equipe bem diversificada. E isso é muito bom. Porque mesmo que somos gestores, todo dia eu aprendo um pouco. Porque nós não aprendemos só na questão profissional. Nós aprendemos na questão pessoal, né? Então, assim, eu acho que é uma evolução. Nós sempre temos que estar abertos a ouvir, a escutar a nossa equipe e realmente, assim, dar feedback, dar o feedback. E se precisar, vamos treinar. Treinamento contínuo, pessoal. Essa é a grande diferença. E ser líder é você ser um espelho. Exatamente. Então, a forma como você lida com a equipe, desde o tratamento com homens e mulheres, isso interfere muito em como que as pessoas elas vão se comportar. Eu acredito muito no poder da nossa ação para interferir na ação do outro. Você vira um espelho, como você falou. Aqui na APAS eu encontrei com algumas pessoas que eu fui líder, né? E que falaram para mim, pô, que saudade, né? Então, é isso que a gente quer, deixar na pessoa boas lembranças, né? E muitas vezes, aquilo que você falou, é difícil dar um feedback negativo, né? Mas você tem que dar. E às vezes, na hora, nós somos seres humanos, às vezes é difícil entender. Mas lá na frente, vocês podem ter certeza que aquela frase que você falou para o seu liderado, em algum momento, ele vai escutar você falando. E vai fazer sentido. E vai fazer sentido e ele vai trazer para a vivência dele. O que eu acho mais legal é que, gente, antigamente a APAS Show sempre foi uma feira, claro, voltada para supermercadista, para varejo, mas tinha muito mais homens. E hoje a gente vê esses corredores aqui inundados de mulheres, com vários cargos de liderança. Então é extremamente importante a gente notar essa diferença que está tendo nos últimos anos. E a própria feira, ela é uma oportunidade também das mulheres mostrarem a cara. Sim. Mostrar o que está acontecendo. Eu diria que cada evento desse a gente aprende um pouco. Sim, com certeza, com certeza. Esse é qual ano que você está participando na APAS? Olha, eu vou te falar que mais ou menos uns 10 anos que eu participo da APAS, antes como varejista e agora aqui como expositora, né? Você já foi varejista? Eu já também? fui varejista. Assim, uma boa parte do meu tempo eu fui varejista, né? Então, e agora na indústria, né, como expositora, é uma outra vivência, uma outra experiência. Mas sempre, gente, o que nos causa emoção? Nós somos seres humanos, precisamos viver, sentir emoção, aquela adrenalina. Eu acho que é isso que faz a diferença, é o que nos move. É muito gostoso quando a gente vê mulheres se destacando e passando pelos corredores. Fotos, gente, as fotos estão maravilhosas. Sim. São mais cor-de-rosa. São mais felizes, será? Exatamente. Muito batom vermelho. É muito interessante a gente perceber essa diferenciação mesmo. E o quanto que está tendo destaque o lado feminino, né? Essa representatividade, isso é muito importante. É exatamente isso. Nós realmente passeando aqui pelos estandes, né? Como eu comentei das palestras, né? A presença lá da mulherada. Ontem na premiação dos estandes, né? Realmente você vê as profissionais de marketing se destacando. E isso é muito bom, né? É aquela evolução que eu falei lá no comecinho, que nós
estamos tendo, é uma evolução positiva, mas temos um caminho ainda a percorrer. Com certeza. E um caminho muito longo, por sinal. Sim, sim. Porque ainda tem muita coisa pra gente alterar na nossa cultura, pra gente melhorar a cada dia. Mulheres, vamos ter mais coragem, vamos ter mais força. Sair um pouquinho da zona de conforto é importantíssimo, porque é muito bacana esse papo que a gente está falando em relação à questão da liderança, mas é importante a gente ressaltar o poder da ação também. Não só esperar chegar receptivo, mas também ter uma atitude proativa, né, Van? Sim, com certeza, vamos correr atrás. Mais uma vez, vamos trazer aquela importância que nós temos nas nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Vamos trazer isso para a empresa, para o mundo corporativo, que é sucesso, gente. Você como uma líder nata, com uma equipe fantástica, de uma empresa que é super referência no varejo, quais dicas você poderia dar para as mulheres que querem também assumir essas posições de liderança? Como superarem os desafios, como que elas podem superar os desafios que virão? O que você daria de dica? Olha, são dicas objetivas, né? Eu acho que o primeiro é se permitir, né? Porque muitas vezes nós não nos permitimos termos aquela vivência, né? Então, se permitir a experiência, né? E realmente, gente, encarar, ter coragem, vai para frente, que com certeza vocês vão alcançar os seus objetivos, vão até superar. E assim, eu acho que a diferença de tudo é na hora que você chegar em casa e for dormir, você ter assim, porque a mulher carrega muita culpa, né? E é você colocar a cabeça no travesseiro e falar: missão dada, missão cumprida. Sim, né? Juntas mais fortes. Com certeza. Tem alguém que você quer homenagear em relação a apoio masculino? Olha, de apoio masculino, claro que meu pai é uma sempre foi uma grande referência, principalmente em relação à questão de caráter, honestidade. Meu pai também fez uma carreira muito bacana e numa posição assim complicada, até porque meu pai trabalhava na polícia, enfim. Sério? Foi delegado de polícia há muitos anos e nós vivemos dentro de casa muitas situações, muito em questão à honestidade mesmo, né? O trabalho. Então, ele é uma referência na minha vida, na vida da minha irmã. E também eu destaco aí, assim, eu não vou querer ficar falando nomes, porque pode ser que eu esqueça de alguns, mas praticamente todos os homens que foram os meus chefes me deram oportunidade e eu só tenho que agradecer. Muito maravilhoso isso, Sim, esse sim. sentimento de gratidão, porque a gente Sim. sabe da real importância que essas pessoas tiveram, né? Sim. É isso que faz a diferença, é a nossa história, né? Sim. É isso. É a nossa história, a nossa formação, né? Eu me imagino na sua equipe, viu? Vamos lá, vamos pra New Wave, imagina. Você é um sucesso aqui na VR Software, essa menina. A gente é super parceira e eu acho muito bacana nós termos mulheres como referência nesse sentido. Esse toque feminino na liderança, a gente sabe o quanto que é relevante, o quanto que é importante, ter o jeitinho para lidar com certas situações. E uma coisa que eu estava até conversando com as meninas ontem no podcast, eu falei assim, gente, nós temos que lembrar que existem trabalhos que sim são feitos exclusivos para homens, até mesmo por capacidade física. Eu cito muito exemplo de carregar peso. Eu, por exemplo, não aguento carregar uma caixa de 30 quilos, embora eu pareça muito forte. Mas talvez um homem consiga. Então, a gente tem que também entender o lugar de cada um, às vezes. No lado intelectual, não existem barreiras. Mas em questão física, a gente sabe que não pode ter esse preconceito. Não pode, até porque, Camila, mesmo você sendo pequenininha, você pode treinar para carregar 30 quilos. Ai, vai ser meio difícil. Não, assim, eu acho que cada um no seu papel, né? E ok para isso, né? A gente entender as limitações,
Mas, gente, jogo de cintura igual da mulher, ninguém Não tem. tem, né? Não tem jeito. Então faz diferença. No meu caso, eu compro um carrinho, um skate, alguma coisa pra levar a caixa de 30 quilos pra qualquer lugar. Dá um jeito. E eu acho que é isso, né? A mulher tem muito disso, né? Se vira nos 30 mesmo, né? Sim, não dá desse jeito, vamos pro outro. E aí vai, e a gente consegue o resultado. E tem que fazer, Eu mesma, gente, pra abrir pote em casa, eu não dou conta. Do resto, sim, pra pensar eu sou boa, pra falar eu sou boa, mas exigiu força física, eu já prefiro não. E aquilo lá, Camila, cada um com as suas qualidades, né? O importante é a gente entender que cada um tem seu papel e ok, vamos juntos, né? Caminhar juntos. Exatamente, sem competição, né? Vamos abraçar a causa juntos e um sempre apoiando o outro. Isso mesmo. Gente, o papo tá muito maravilhoso. A Vanessa é uma pessoa que eu conheço apenas virtualmente, conheci ela pessoalmente hoje, foi um super prazer. Quero te agradecer imensamente pela sua participação. Queria que você pedisse, por gentileza, para você falar para o pessoal onde nós encontramos a Vanessa. Olha, primeiro também tenho que falar que conhecendo aqui a Camila é uma fofa, né? Nós temos até algumas características, né? Parecidas aí. Um prazer, agradeço aí pelo convite. E a Vanessa é gerente de negócios da InWave, então nós apoiamos aí o varejo para ter realmente uma melhor eficiência operacional e estamos aí à disposição para atendê-los. E mais uma vez, só agradecer vocês aí pelo convite. Muito bacana o nosso bate-papo. Obrigada. E quais são as redes sociais? Onde a gente encontra? Todas as redes sociais, Vanessa Urbieta. Vocês conseguem me encontrar. Urbieta é com 2 T's? Não, Urbieta como se fala, tá. Urbieta. Então, facinho de achar. Fácil de achar. Maravilhoso. Gente, não se esqueçam que a todo momento nós temos aqui um QR Code com o nosso e-book que tá fantástico, Supermercado do Futuro. Como eu sempre falei para vocês, VR Software não é só tecnologia. Nós trazemos também muita informação, muito conhecimento para o varejo. A APAS Show é uma feira que ela não traz somente exposição de produtos e serviços, mas principalmente conhecimento para vocês varejistas. Então, aproveitem que o e-book é gratuito, tá? Por enquanto eu não estou cobrando, mas para quem me conhece lá em Goiás, sabe que eu gosto muito de dinheiro, então dessa vez vai ser gratuito. Vanessa, mais uma vez, eu quero te agradecer, foi muito especial esse nosso bate-papo, muito maravilhoso conhecer você pessoalmente. Quero agradecer o pessoal que assistiu todos os episódios. Para quem perdeu qualquer episódio, por gentileza, acesse o canal do YouTube da VR Software, vocês vão ver lá os 4 episódios do Varejo Delas. Foi um conteúdo feito especialmente para vocês varejistas, tanto mulheres quanto homens, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto em relação à representatividade feminina, espírito colaborativo. E não se esqueçam que temos outros podcasts também, tá? De TI para TI, tem assuntos sobre ESG, Omnichannel, entrevistas, tem muito conteúdo incrível. Agradeço a todos vocês, um super beijo e eu vejo vocês na próxima APAS Show 2024.